Quando eu abrir, vai estar valendo. Aí a senhora vai falar seu nome, seu cargo e deixa Deus te usar. Já pregando? Deixa Deus te usar. Boa tarde, vim trazer uma palavra. Meu nome é pastora Beatriz. Tá bom? Deus te abençoe, tá, irmão? Ó, olha pra mim, olha pra mãozinha. Quando eu abrir a mão, tá valendo. Não bate porque capta tudo. Paz do Senhor Jesus Cristo, meu povo. Nos fala aqui a pastora Beatriz. Sou ali de paciência. Vim hoje trazer uma palavra para o teu coração. Eu normalmente estou fazendo parte do ministério. A Glória da Segunda Casa, ali na Imperaquê, Guaratiba. Pastora Cristiane, pastor Sidney, são os meus pastores. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu recebi o convite de trazer uma palavra para o coração dos irmãos. Aleluia. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre a respeito de fidelidade. Jó primeiro, que fala de um homem que foi íntegro, reto e correto e fiel e temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor despertava muito por fidelidade. São poucos que são fiel realmente a Cristo. O interessante dessa palavra, nós vamos estar lendo lá no seu primeiro versículo, que se diz assim: havia um homem na cidade da terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Lá no 8 diz: e disse ao Senhor a Satanás: observaste tu meu servo, Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente e que se desvia do mal. Aqui é o próprio Deus dando testemunho do homem na terra. O Senhor me despertou porque Ele pode dar testemunho de mim e de você. Mas para isso nós temos que ser sincero, reto, temente e se desviar do mal. Temos que ter integridade para com Deus. Jó, ele tinha caráter. E o que o Senhor espera muitas vezes de nós cristãos é caráter diante de Deus. O interessante é que o Senhor fala para Satanás: observaste tu, meu servo Jó? É o Senhor que fala com Satanás se ele está observando quem era Jó. O interessante é que Satanás ele está observando, mas Deus também nos observa. Deus sabe quem somos nós e Satanás também nos conhece. Só que Deus só dá aprovação maior para aquele que é reto, temente, sincero e se desvia do mal. É interessante que nem todo mundo está apto a passar por certos tipos de provações. Nem todo mundo está apto para perder coisas, porque Deus conhece o nosso caráter. Deus conhece a nossa integridade. Deus conhece a nossa sinceridade. E eu digo assim, que o Senhor falou para mim assim: você está apta para eu dar testemunho de você? Irmão, temos que estar apta para o Senhor testemunhar sobre a nossa vida. Como? Usando pessoa. Tem uma palavra que diz, irmão, que uma mulher observava um profeta, Eliseu. Irmão, estamos cercados de uma nuvem de testemunha. Hoje em dia as pessoas fazem o que fazem, mas se esquecem que estamos cercados de uma nuvem de testemunha. E interessante que Satanás também nos cerca e nos observa. Só que interessante nessa passagem que o Senhor falou comigo também, a respeito de quem estava dentro da casa de Jó. Jó passou por essa provação que ele tinha que passar, mas num certo momento a tua esposa mandou ele abandonar, amaldiçoar o teu Deus e morrer. Às vezes quem está dentro do propósito, às vezes quem está dentro com você não suporta tal coisa e manda tu abandonar, manda tu largar e manda tu amaldiçoar. Porque, irmão, com uma boca pode se amaldiçoar, mas também pode abençoar. E nós muitas das vezes questiona quem está do nosso lado, que profana a palavra, que não condiz com aquilo que nós vivemos. Mas Jó, irmão, ele foi um homem sábio. Jó, ele poderia condenar sua esposa, não, mas ele repreendeu e disse: como falas, uma louca mulher? Ele teve uma sabedoria que poucos irmãos têm, porque poucos irmãos condenam,
Poucos querem julgar, mas poucos querem repreender. A repreensão faz parte, irmão. Jó não abandonou sua esposa. Jó nem questionou a respeito da tua esposa. Ele apenas repreendeu aquilo que saiu da boca dela. Porque ela não estava entendendo o propósito. Mas Jó, sendo fiel, irmão, diz que Jó, ele sacrificava pelo um pecado que nem ele mesmo cometia. Ele temia tanto a Deus que ele sacrificava pelo achar que os filhos estavam blasfemando e questionando e estavam pecando contra Deus, irmão. Quando ele se reunia para fazer banquete, ele tinha um temor que ele sacrificava pelos filhos achando que estava pecando contra Deus. E ele, irmão, ele não queria que os seus filhos blasfemassem, que teus filhos pecassem. Então ele sacrificava. Ele foi um sacerdote que sacrificava. Ele se preocupava com a santidade, irmão. E é interessante que são poucos que se preocupam com a santidade. Muitos querem muita coisa, mas a santidade muitas das vezes está longe. Ele se preocupava, irmão, em santificação. E que eu e você venha se preocupar mais em santificar o nosso corpo, santificar a nossa vida, santificar a nossa casa, se preocupar com o erro daqueles que estão blasfemando contra Deus, irmão. Porque hoje, irmão, no tempo que a gente vive, na sociedade que nós estamos vivendo, muitos blasfemam, muitos erram, irmão. Eu ouvi já certas pessoas falar assim: a gente erra hoje porque Deus perdoa amanhã. Irmão, é melhor se consertar, se consagrar ou ficar pecando por causa da misericórdia, por causa da graça. A gente brinca muito porque Deus perdoa. Já não, irmão, ele se preocupava. Nós temos que ter preocupação, irmão, com a nossa santidade, irmão, com a nossa vida perante a Deus. Irmão, diz que ele era o maior. Ele era o maior do Ocidente. Irmão, Jó era fiel aonde ele estava. Jó era fiel com pessoas. Jó não era só fiel com Deus. Antes de Jó ser fiel com Deus, Jó era fiel aqui na terra. A gente se esquece, irmão, que fidelidade não é só com Deus, fidelidade também é com os homens. Temos que ser fiel com os homens. Temos que honrar com a nossa palavra também com os homens, irmãos. Porque tem uma Bíblia, a palavra que diz na Bíblia que a gente quer amar a Deus, só que a gente se esquece de amar o irmão. A gente diz que ama a Deus, mas não consegue amar o próximo. Não consegue ajudar o próximo. Não consegue olhar para o próximo. Jó, ele olhava para todos que estavam ao seu redor. Jó, ele se preocupava, ele ajudava. Jó era fiel com pessoas. Jó era íntegro com as pessoas. E por isso ele era testemunhado com Deus no céu, irmão. Irmão, não é só com Deus não. A gente tem que ser com o homem aqui na terra. Porque, irmão, a gente quer dizer que é fiel com Deus, mas falhamos muito na terra. Nós pecamos muito na terra com o nosso semelhante, irmão. O pior que se acontece, tem acontecido muito, é a infidelidade. Poucos são fiéis. Poucos são sinceros. São poucos que se desviam do mal. Como eu disse, irmão, tem pessoas que dizem: eu peco hoje, mas o Senhor perdoa amanhã. Irmão, a gente está brincando com a misericórdia. A gente está brincando com a graça. E a gente não pode brincar, irmão. A gente não pode brincar com essas coisas. Nós temos que andar em retidão. Nós temos que andar em santidade, fidelidade, irmão. Porque quem é fiel, irmão, não trai. A fidelidade fala de ser fiel. Quem é fiel não traz o seu próximo. Quem é fiel não trai nem a sua companheira, seu companheiro, teu amigo. Fidelidade, irmão. O Senhor falou muito comigo nessa passagem. Temos que ser fiel, tanto com os homens, tanto com Deus, irmão. A fidelidade é uma só. Não tem medida, irmão. Fidelidade, ela não tem repartição. Ser fiel é um só e tem que ser íntegro. A integridade
é uma só, irmão. E quem somos nós? Será que o Senhor pode falar para Satanás: observaste tu a minha serva? Observaste tua conduta dela, o caráter dela? Porque Jó tinha caráter. O Senhor só vai apresentar para Satanás aquele que tem caráter. Porque quem não tem caráter, o adversário já conhece. Tu acha mesmo que o adversário ele vai tentar alguma coisa com aquele que já faz o que ele gosta? Não, irmão. Satanás ele observa e tenta afligir e tenta fazer por aquele que tem caráter. Por aquele que é íntegro, irmão. Por aquele que se desvia. Por aquele que não faz a vontade dele. E Jó ele não fazia a vontade do adversário. Ele fazia a vontade de Cristo. O interessante é que Jó ele só ouvia falar, irmão. E era assim com Deus. Depois que ele conheceu, irmão, quando ele conheceu, eu creio que ele foi mais no profundo. Porque ouvir falar de Jesus, todo mundo ouve. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas só que tem intimidade. Só que conhecer Cristo é diferente. Porque quem conhece muda. Quem conhece tem encontro, irmão. O conhecer faz você saber quem é a pessoa. E quem conhece sabe quem é Cristo. E é lindo de ver, irmão, que Jó ele foi fiel até o fim. Jó ele permaneceu com o seu caráter até o fim. Por mais que ele questione algumas coisas da tua vida, porque é normal o questionamento, mas ele não atribuiu a Deus. Ele não blasfemou contra Deus, ele não deixou de ser fiel, porque ele disse: tudo que eu tenho Deus me deu. Deus me deu, Deus tomou e bendito seja o nome dele. Ele diz, confessa, que ele veio nu, que ele veio do pó e de lá ele voltou e de lá ele voltaria, irmão. A gente está aqui de passagem. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é celestial. Jó, ele não reclamou pelas coisas que ele perdeu, ele glorificou, ele disse: bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bendito, irmão. O Senhor é santo, irmão. A gente está brigando, uma sociedade que briga por coisas terrenas, uma sociedade que briga por cargo eclesiástico, títulos, status, e se esquece que tudo perece, que tudo vai ficar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Irmão, e essa passagem que o Senhor deixou no meu coração sobre fidelidade. Temos que ser fiel, irmão. Temos que ser fiel com a palavra. Temos que ser fiel com os homens. Temos que honrar. Temos que ser íntegro. Temos que ser sinceros. Temos que ser correto, irmão. Não adianta dar jeitinho para as coisas. Porque Satanás, ele nos conhece assim como Deus nos conhece, irmão. Tem uma passagem em Atos 19:15 que fala a respeito de quando Paulo foi em Éfeso, na cidade. Ele tinha uma família do sacerdote Cefa. Irmão, e eles observavam o que Paulo estava fazendo. E eles queriam imitar a Paulo. Só que o inimigo, o homem usado pelo inimigo, chegou para eles e disse assim: Jesus eu conheço, e Paulo também, mas vós eu não conheço. O inimigo conheceu a autoridade que tinha sobre a vida de Jesus e sobre a vida de Paulo, mas ele desconheceu a autoridade que tinha a respeito de filho de Ceifa. Porque, irmão, o inimigo ele conhece também, sabia? Como Deus nos conhece, o inimigo também nos conhece. O inimigo sabe quem está em Cristo, a autoridade que eu tenho, você tem em Cristo, e quem não tem Cristo. Você acha mesmo que o inimigo estava observando Jó por só observar? Não, irmão, o inimigo observa aquele que tem caráter. O inimigo tenta tocar naquele que é sincero, que é reto. E naquele texto de Atos 19, aquele que não era, estava brincando com a fé. Por que estava brincando com a fé? Foi envergonhado em público. O inimigo, quando a gente brinca com a fé, com o nome de Jesus, ele nos envergonha. Ele nos envergonha e mostra que a gente não tem autoridade no nome dele.
Então, irmão, que nós viemos ter autoridade para não ser envergonhado. Que a gente não venha brincar com as coisas do Senhor. Que nós venhamos mudar o nosso pensamento, a nossa atitude, a nossa ação, irmão. Porque ele achou que enganar. A gente não engana Satanás. A gente não engana Deus, mas também não engana. Satanás era anjo de luz, irmão. O Senhor não tirou os dons, as coisas que ele tinha, não. O Senhor deixou. Então a gente tem que parar de brincar no Evangelho. A gente tem que ser santo e ter autoridade. Satanás, o espírito maligno, só respeita a autoridade de quem está em Cristo. Só respeita a autoridade de quem está dentro da palavra, quem vive a verdade. Ele ali, irmão, viu a autoridade que tinha sobre Jesus e sobre Paulo. Ele ali reconheceu a autoridade sobre o homem também, irmão. E para isso nós temos que estar na fé em Cristo. Com a autoridade na palavra, com as nossas brechas fechadas, com a nossa vida e na integridade, na fidelidade, irmão. E que os irmãos possam ficar com essa palavra. Que os irmãos possam pegar essa palavra, porque é gloriosa, irmão. E viver mais a fidelidade. Viver mais com autoridade. Para não ser envergonhado, porque o inimigo envergonhou aqueles filhos de Ceifa, irmão, perante a sociedade, perante as praças, irmão. E o inimigo faz assim com a gente. Tu acha mesmo que ele nos envergonha? Se a gente brincar de muito, o Senhor permite o envergonho na nossa vida, para nos colocar, no caminho que a gente não deve sair. E assim, irmão, desde já eu agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço por essas portas ter me recebido. Eu agradeço porque o Senhor, primeiramente é o Senhor, irmão. Porque falar disso aqui, você tem que estar no Senhor. Para você ter autoridade de falar, você tem que saber quem você é em Cristo. Tem uma amiga minha que sempre diz: quem é você no reino? Quem é você no reino? Como Deus te conhece quem é você no reino, Satanás também conhece quem você é no reino. Então que possamos ficar com essa palavra. Aqui tinha Cristo e aqui também tinha Satanás. E que aonde você está, qual é a posição que você se encontra? De Deus te testemunhar ou Satanás te arrastar? Te dar uma rasteira e dizer também que você não está em Cristo. Amém? E desde já eu te agradeço por essa oportunidade e fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pastora Beatriz, se alguém aí que está vendo agora no Facebook, as pessoas que vão ver depois também aí no YouTube, se alguém quiser entrar em contato com a irmã, para convidar a irmã para levar uma mensagem na igreja, qual assim o número de contato que a irmã pode dar? Amém. Meu telefone é 219-7876-8517. Amém? Quem puder, eu fico grata, porque eu sei que Deus quebra as portas. Amém. Amém. E qual ministério que a irmã congrega? Eu congrego lá em Guaratiba, no ministério A Glória da Segunda Casa, pastores presidentes, pastora Cristiane e pastor Sidney. Lá na Pedra, lá em Piraquê. Então, um forte abraço. Pastora Beatriz foi convidada pelo nosso irmão, pastor Fernando Marques. E nós ficamos felizes aí, aguardamos aí a pastora semana que vem para estar trazendo aí uma mensagem. Quiser convidar alguém também, sinta-se à vontade. Amém. Então, irmãos, terminamos aí, né? No fundo, com essa pastora aí, com esse sorriso bonito para você, te dando uma boa tarde aí. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Família, exército de oração.